Olá, meus queridos, tudo bem? Salve! Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Português para Brasileiros. Estamos estudando o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Dessa vez, nós vamos falar sobre um dos pontos que talvez traga maior polêmica às pessoas, que é o uso do hífen. Uma curiosidade, as pessoas são abismadas com as mudanças do hífen, mas, na verdade, em geral, as pessoas não conheciam as regras anteriores do emprego do hífen. Aliás, eu te garanto, a maior parte dos brasileiros não sabia qual que era o princípio, se usava ou se não usava hífen. Então, na verdade, o novo acordo ortográfico é uma oportunidade até para se aprender o que é o uso do hífen. Então, agora vamos falar sobre o tópico 4, uso do hífen. Primeiramente, é importante você saber qual é o tipo de formação que o hífen faz. Amigos, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de se usar um prefixo com uma palavra. E aí, entre o prefixo e a palavra, pode ser que se use um hífen. Quando eu falo de prefixo, prefixo é algo que eu coloco antes da palavra e é uma forma presa. Ou seja, ela sozinha não possui um significado em si dentro da língua portuguesa. Por exemplo, ex-marido. Quando eu pego a formação ex-marido, esse ex é um prefixo. Apesar de cotidianamente nós usarmos o ex isoladamente, nossa, encontrei o meu ex, só que segundo a língua portuguesa, o ex é um prefixo, então ele não poderia ser usado sozinho. A ideia é sempre que ele seja acompanhado. Ex-marido, ex-presidente, ex-governador, ex-empresário, sempre usando acompanhado. Já quando eu falo do hífen com outra formação, é quando eu tenho duas palavras. Por exemplo, guarda-roupas. Em guarda-roupas existe a palavra guarda, existe a palavra roupas e existe uma terceira palavra que é a palavra guarda-roupas. E que, aliás, nem tem o sentido de guardar e nem de roupas. Tem o sentido de ser um móvel que tem essa finalidade. Então há uma construção de um novo sentido. No vídeo de hoje, nós falaremos apenas sobre os casos de hífen que envolve prefixo com palavra. Primeiro ponto. Sempre que a palavra começar com H, deve-se usar o hífen. É o caso de super-homem, é o caso de super-herói, é o caso de anti-herói. Há uma exceção, que é a forma sub-humano. Sub-humano pode ser escrito atualmente de duas maneiras. Sub-hífen humano, ou então tudo junto, sub-humano. Só que quando eu junto tudo, o H sai, ou seja, fica subhumano, só que a pronúncia continua sendo sub-humano. Em seguida, nós podemos falar dos casos em que o prefixo é terminado em vogal. Qual que é o raciocínio? Quando o prefixo é terminado em vogal, se a palavra seguinte começar com uma vogal diferente, não se usa mais o hífen. É o caso, por exemplo, de autoescola. Em autoescola, auto termina com a vogal O. Escola começa com a vogal E. Então, tudo junto. Autoescola. Outro exemplo é a palavra infraestrutura. Infra termina com a vogal A. Estrutura começa com a vogal E. São vogais diferentes, tudo junto. Já quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra começa com uma vogal igual, devemos empregar o hífen. É o caso, por exemplo, de anti-inflamatório. Anti termina com a vogal I. Inflamatório começa com a vogal I. Então empregamos o hífen. E é por isso que a palavra micro-ondas agora apresenta hífen. Antes, o novo acordo não possuía o tracinho. Agora possui, porque micro termina com a vogal O, ondas começa com a vogal O. O outro caso é quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com uma consoante diferente de R ou S. Nesses casos, nós nunca empregamos o hífen. É o caso, por exemplo, da palavra autopeça. Em autopeça, auto termina com a vogal O, peça começa com a consoante P. Então fica tudo junto, sem hífen. Isso também vale para seminovo. Em seminovo, semi termina com a vogal I, novo começa com a consoante N. Então, tudo junto. Elias, e quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com a consoante R ou S? Nesses casos, é necessário fazer um pequeno ajuste. Por exemplo, pegue o prefixo mini com a palavra saia.
Se eu juntar apenas, vai ficar minisaia, o que não é o ideal. De maneira semelhante, pegue o prefixo anti com a palavra rábica. Se eu simplesmente unir, vai ficar antirrábica. E isso também não é a palavra que nós desejamos. Por isso que nesses casos há o redobro da consoante. Então, mini saia, acrescento mais um S e junto. Por isso que mini saia agora é com 2 S. O mesmo vale para antirrábica. Prefixo anti, palavra rábica, coloco mais um R e junto. Antirrábica com 2 R's. Agora nós vamos falar dos casos em que o prefixo termina em consoante. Qual que é o raciocínio? Quando são consoantes diferentes, nós devemos unir as palavras. Se o prefixo termina com uma consoante e a palavra seguinte começa com uma consoante diferente. É o caso, por exemplo, de intermunicipal. Inter termina com a consoante R. Municipal começa com a consoante M. Então são consoantes diferentes, devemos unir. É necessário apenas um cuidado com o prefixo sub. Por quê? Imagine comigo a seguinte circunstância. Se eu pego o prefixo sub e vou unir com a palavra raça, quando unir, subraça. Subraça não é válido. Então, nesse caso, eu preciso empregar o hífen para ficar subraça e não subraça. Agora, quando as consoantes são iguais, nós devemos empregar o hífen. É o caso, por exemplo, de subbibliotecário. Em subbibliotecário, sub termina com a consoante B. Bibliotecário começa com a consoante B. Então nós vamos empregar o hífen. Cuidado, por exemplo, com interregional. Interregional, inter termina com a consoante R, regional começa com a consoante R. São consoantes iguais, então devemos empregar o hífen. Cuidado para não confundir o caso de interregional com antirrábica. Em anti, o prefixo termina em vogal. Em inter, o prefixo termina em consoante. São casos diferentes. Agora, quando o prefixo é terminado em consoante e a palavra seguinte começa com vogal, nós unimos. É o caso, por exemplo, de superinteressante. Super termina em R. Interessante começa com I. Então nós unimos. Superinteressante. Só há um caso a ser observado, quando os prefixos pan e circum vem seguido de palavra iniciada com vogal. Nesses casos, nós vamos empregar o hífen. É o caso de pan-americano, que deve apresentar o hífen, e circunambiente. Como eu tenho pan e circo seguido de palavra iniciada por vogal, nós devemos empregar o hífen. E por fim, meus amigos, existem alguns prefixos que sempre vão exigir o hífen. Quais prefixos são esses? Eis, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró e vice. Vou repetir para você. Eis, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró e vice. É o caso de ex-marido, vice-presidente, pró-reitoria. Todos esses casos devem sempre apresentar hífen. E dessa forma, meus amigos, nós terminamos mais um episódio do Português para Brasileiros e nele eu falei sobre os casos em que eu tenho hífen separando prefixo e palavra. No próximo episódio, nós vamos falar dos casos em que eu tenho hífen separando duas palavras. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei, porque isso é muito importante para mim. Além disso, se inscreva aqui no meu canal e também ative as notificações. E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima!